Quando a gente programa usando a abstração de memória compartilhada com threads, a gente já viu que o desafio maior é entender e identificar as condições de corrida que acontecem dentro do código para a gente poder se prevenir contra os efeitos adversos que esse tipo de operação pode ter. Nesse vídeo de hoje a gente vai ver como que a gente implementa e utiliza essas soluções de exclusão mútua. Para a gente lidar com a exclusão mútua, a gente precisa entender como agora nós vamos poder controlar o acesso à seção crítica, como a gente já viu em outros vídeos. Então, eu tenho aqui uma seção crítica simples, onde eu tenho um contador global na memória compartilhada, e a operação de incrementar esse contador se torna uma seção crítica porque eu tenho pelo menos 3 operações em linguagem de máquina que têm que ser executadas, e essas 3 operações não podem ser entrelaçadas com outros conjuntos iguais de outras threads que estejam executando. Então eu preciso de garantir que eu não vou ter 2 threads diferentes executando o mesmo trecho de código para não gerar confusão. Eu preciso de ter um código de entrada e um código de saída da seção crítica, de forma que depois que uma tarefa executar o código de entrada da seção crítica, ela tem a garantia de que só ela está executando as instruções que fazem parte da seção crítica. E para permitir o acesso de outras, quando ela terminar, ela tem que executar o código de saída da seção crítica. Para fazer isso, a gente precisa, nesse código de entrada e de saída, atender alguns requisitos. O que a gente espera dessas operações para que a gente consiga resolver o problema de condição de corrida? O primeiro requisito, óbvio, desse assunto que a gente está falando, é que esse código tem que garantir exclusão mútua. Então, depois que uma tarefa passou pelo código de entrada na seção crítica, outras tarefas não podem entrar enquanto essa primeira tarefa não executar o código de saída da seção crítica. Outro requisito é que uma tarefa que queira entrar na seção crítica tem que ter progresso garantido se as outras tarefas não estão competindo pela mesma seção crítica. Isso quer dizer, se eu tenho um punhado de tarefas, posso ter milhares de tarefas, mas só uma delas, num certo momento, faz um pedido de entrada numa seção crítica, ela tem que entrar porque não tem mais ninguém que esteja competindo com ela. Por último, espera-se que essa solução tenha o que a gente chama de espera limitada. Se uma tarefa está pedindo para entrar na seção crítica, ela não pode ser infinitamente postergada. Então tem que ter um limite no número de vezes que os outros passam na frente dela. Em algum momento, ela tem que conseguir acesso. Não quer dizer que toda solução de exclusão mútua tem garantia de ordem na resolução da exclusão mútua. Apenas que o tempo de espera tem que ser limitado para toda tarefa que tentar acessar a seção crítica vai conseguir em um tempo finito. Então vamos ver algumas soluções possíveis que a gente poderia tentar adotar para conseguir essa exclusão mútua. Primeiro, uma solução trivial que seria fazer o seguinte: eu vou criar uma variável ocupado, que começa igual a 0, e aí o código para entrar na seção crítica, eu vou testar para ver se a seção crítica está ocupada. Enquanto ela estiver ocupada, eu não faço nada, eu vou só esperar. Isso a gente chama de espera ocupada. Esse loop while, nota que não tem nada dentro dele, ele está só testando a condição repetidamente. E isso gera carga na CPU, é algo que a gente tem que ter um cuidado com isso. Bom, se eu encontrar a variável busy igual a 0, quer dizer, a região não está ocupada, eu vou marcar que a região está ocupada, vou fazer busy igual a 1, e aí eu entro na seção crítica. Nota que, enquanto eu verificar no loop while que busy é igual a 1, quer dizer, busy é verdadeiro, eu não saio dessa operação de entrar na seção crítica, eu fico ali esperando. E depois, como que eu tenho que fazer na hora de sair? Bom, por essa convenção, sair é simplesmente marcar busy igual a 0 e eu continuo fazendo as coisas que eu tiver que fazer. O raciocínio por trás dessa solução é que se tiver alguém esperando, na hora que ele vê o loop com busy igual a 0, ele passa do loop também, vai fazer busy igual a 1 e vai entrar na seção crítica. O problema é que se a gente avaliar essa operação com cuidado, a gente vai verificar que tem uma falha nelas. Elas não garantem exclusão mútua. Por quê? Se a gente olhar nesse diagrama, se eu tiver duas tarefas T1 e T2,
e se elas praticamente ao mesmo tempo tentarem chamar a função enter, elas vão encontrar a variável busy igual a zero. Então T1 vai ver busy igual a zero, vai passar do loop e vai fazer busy igual a 1. Mas T2 viu busy igual a zero um pouco antes. E mesmo que ela demore um pouco mais para executar e fazer busy igual a 1, para as duas tarefas, elas encontraram a tarefa liberada e agora as duas fizeram busy igual a 1 e entraram na sessão crítica. Então agora eu tenho duas tarefas executando ao mesmo tempo na sessão crítica. Então não tem exclusão mútua. Então essa solução não é suficiente. Então vamos tentar uma outra solução. Se eu estava deixando os dois processos, as duas tarefas entrarem ao mesmo tempo na sessão crítica, uma outra tentativa pode ser eu tentar dizer de quem é a vez para evitar que isso aconteça. Então essa segunda solução tenta fazer isso definindo uma variável que diz de quem é a vez. Então turn vai ser 0 ou 1, dependendo se é a tarefa 0 ou se é a tarefa 1 que pode entrar na sessão crítica. Então, meu código de entrada agora, na hora que eu, tarefa 0, quero entrar, eu digo enter 0. A tarefa 1 vai dizer enter 1. E aí, para eu entrar, o que eu vou verificar? Eu vou verificar se a vez, né, turn, é igual ao meu valor. Enquanto turn não for igual ao meu identificador, eu não entro. Não é a minha vez. Então, eu fico em espera ocupado. Quando eu ver que turn é igual ao meu identificador, quer dizer que é a minha vez de entrar e eu completo o código de entrar dentro da sessão crítica. Quando eu tiver que sair, eu faço então a vez igual ao número da outra thread. Se era 0, vira 1, se era 1, vira 0. Essa solução garante exclusão mútua. Note que eu só entro na hora que turn é igual ao meu valor. Ninguém vai entrar se turn não for igual ao identificador dele. E a única pessoa que pode mudar o turn é a pessoa que está na sessão crítica saindo da sessão crítica. Só aquela tarefa pode executar a mudança de vez, porque só ela tem o controle da sessão crítica. E o único lugar onde eu mudo o valor de turn é naquele momento. Só que isso traz um outro problema. Já que eu só mudo o valor da vez na hora que eu estou saindo da sessão crítica, eu não consigo entrar na sessão crítica se a vez for da outra tarefa, mesmo que a outra tarefa não esteja querendo entrar na sessão crítica. Então eu sou a tarefa 0. Eu entrei na sessão crítica porque vez era igual a 0. Na hora que eu saí, eu fiz vez igual a 1. E agora eu quero entrar de novo, mas a tarefa 1 não quis entrar na sessão crítica. A tarefa 1 está computando alguma coisa, está envolvida em algum outro processamento que ela não quer entrar na sessão crítica agora. Então, eu tenho que esperar, porque enquanto ela não entrar e sair, a vez não vai voltar a ser minha. Então essa solução não é satisfatória. Ela só vai funcionar para um sistema onde eu tivesse alternância exata entre quem que entra na sessão crítica. E não é isso que a gente espera. A gente viu que a segunda condição é exatamente que se ninguém quiser entrar e eu quiser, eu posso entrar quantas vezes eu quiser na hora que eu quiser. Essa solução não atende isso. Então a gente tem que procurar outras alternativas. O maior problema para soluções desse tipo, muitas vezes, é que em uma linguagem de alto nível eu tenho que ler uma variável e depois escrever a variável. E aí isso não funciona do jeito que a gente esperava quando eu tenho condição de corrida. No nível mais baixo, no nível de instrução do processador, as arquiteturas modernas, todas elas têm algumas instruções que foram criadas para ajudar a resolver esse problema. Então são instruções que a gente chama de instruções atômicas, que fazem uma manipulação de memória mais longa, vamos dizer assim. No caso da arquitetura Intel, existe uma função exchange, que troca o conteúdo de um registrador em uma posição de memória ou de duas posições de memória. Com essa instrução, eu consigo escrever um código que é de exclusão mútua e que garante aquelas condições de exclusão mútua. Por exemplo, poderia ser feito dessa forma. Eu crio uma variável trava, e essa trava começa com valor 0. Para entrar, eu tenho que identificar qual é a trava que eu estou querendo usar. Eu crio uma variável local chave e faço o valor de chave igual a 1. E agora eu vou usar essa função exchange para trocar o valor que está na variável lock com o valor que está na variável chave. Bom,
Se a trava não estava fechada, então lock era 0. E na hora que eu trocar a minha variável key, que era 1, com a minha variável lock, que era 0, key vai voltar 0. E como key era 1, lock ficou com 1. Então, lock estava com 0, lock agora está com 1. Key estava com 1 e agora está com 0. Então, se no meu loop aí key voltar 0, é porque a trava não estava ligada e agora eu liguei. Ninguém consegue fazer isso junto comigo, porque essa função exchange, essa instrução exchange, ela é indivisível. Então, na hora que eu estiver acessando essa posição de memória, ninguém mais vai estar acessando a posição. Então, se eu troquei e antes estava com 0, eu posso ir em frente, porque ninguém estava usando a seção crítica. E se já era 0, eu vou ver que key voltou com 1 também. Então, eu tenho que continuar no loop. Eu fico, de novo, em espera ocupada. Bom, na hora que eu terminar, basta eu liberar a trava e fazer trava igual a 0. Se tivesse mais alguém lá que estivesse no loop tentando trocar trava com chave, trava com chave, trava com chave o tempo todo, antes ele estava vendo 1 e 1, na hora que eu fizer o valor de trava igual a 0, se ele tentar trocar de novo, aí ele vai ver que a chave dele vai voltar com 0 e a trava vai ficar com 1. E aí uma outra tarefa pode entrar dentro da seção crítica. Essa solução garante exclusão mútua, pelo motivo que a gente acaba de ver. Ele garante processo independente dos outros, porque se ninguém mais está tentando entrar na seção crítica, ela não está travada. A gente viu que o Enter sempre dá certo e eu consigo travar. E, estatisticamente, a espera limitada é ok, porque todo o processo vai ter uma chance de executar a operação exchange e, em algum momento, ele vai acabar trocando no momento que ninguém mais estiver utilizando. Os livros de sistemas operacionais mostram várias outras soluções para mostrar como é o raciocínio para criar soluções desse tipo no nível do sistema operacional. Tem o algoritmo de Decker, algoritmo de Peterson, algoritmo da padaria e vários outros. E tem outros exemplos de outras instruções atômicas, como a Test and Set Lock, que é a que mais aparece nos livros didáticos. Quando a gente está programando paralelo, que a gente está desenvolvendo programas paralelos, é importante a gente ter abstrações de mais alto nível. A gente vai trabalhar, então, com soluções que não têm espera ocupada. A solução mais simples nesse caso é chamada de trava de exclusão mútua. Esse tipo de solução não tem espera ocupada e eu só preciso de dizer, eu quero travar, eu quero destravar. A implementação interna, a gente não vai preocupar com ela mais. Eu vou assumir que isso é uma operação que eu tenho, está no meu conjunto de ferramentas que eu posso usar para escrever o meu programa. E agora eu vou criar uma trava, eu posso pedir para travar, eu posso pedir para destravar. Dentro da seção crítica eu tenho exclusão mútua de execução. É isso que a gente vai procurar agora. O nome que se dá a essa construção normalmente não é trava, é mutex. Exatamente porque ela oferece exclusão mútua. Em Pthreads, o código que a gente precisa para poder ter uma seção crítica com exclusão mútua é definir uma variável do tipo mutex, inicializar essa variável, já que Pthreads foi preparado para ser, né? Então a inicialização não é na declaração, eu tenho que chamar a mutex init. E na hora que eu quiser entrar na seção crítica, eu travo a mutex, eu chamo mutex lock. Na hora que eu sair da seção crítica, eu chamo um mutex unlock para liberar a seção crítica. Isso é tudo que eu tenho que fazer. Em Python, é mais simples, obviamente. Então eu crio a minha mutex com a classe lock. E em Python resolveram usar os verbos acquire e release ao invés de lock e unlock. Se a gente olhar isso agora no código, junto com esse código do count.py, que era o contador simples, eu tenho uma versão com trava, a locked.py. Deixa eu abrir ela aqui primeiro. Ela é um pouco mais longa do que a outra, mas ao invés da gente olhar para ela assim, vamos ver quais são as diferenças dela em relação à versão anterior. Eu vou mostrar a diferença dela em relação ao count.py. À esquerda, a gente está com o código da count.py. À direita, o código da versão com trava. Na versão com trava, eu tenho logo no início ali a definição da minha variável mutex.
Então, nesse ponto aqui que eu destaquei agora, no código com trava, eu criei a minha mutex. No código sem trava, não tinha nada ali. Dentro do código da thread, no código sem nada, estava aqui só o incremento do meu contador. No código com exclusão mútua, então agora eu tenho o acquire, depois eu incremento o contador e faço o release em seguida. Essas são as diferenças principais. A única coisa a mais que tem diferente entre os dois códigos, que está sendo mostrado aqui, é que o número de iterações que eu usei no programa sem trava é 10 vezes maior do que na versão com trava. Por quê? Vamos chegar lá daqui a pouco. Então, agora, se eu executar o meu código com trava, ele vai criar as 8 threads e na hora que ele terminar, a gente vê que o valor do acumulador é exatamente o valor que eu esperava. Eu poderia colocar aqui um valor maior de contador, sempre ia bater as duas, porque agora eu não tenho mais condição de corrida na hora que eu executo o código de incremento. Por que essa diferença no tempo? Quando eu coloco as travas, eu estou criando um ponto de serialização. Naquele ponto ali não pode ter dois executando ao mesmo tempo. Isso vai reduzir o grau de paralelismo que eu tenho. Mas, por outro lado, vai funcionar corretamente. O código final, então, a gente já viu ele no terminal. Basicamente, eu tenho que colocar o código para travar e destravar a mutex ao redor da seção crítica que eu estiver utilizando. Com isso, eu consigo criar as minhas seções críticas com exclusão mútua. O próximo desafio agora é a gente ser capaz de fazer coisas mais complexas com essas seções críticas. A gente precisa de abstrações ainda mais alto nível para que a gente consiga fazer um código mais eficiente para resolver problemas mais complexos. Isso a gente vê num próximo vídeo.